Oi, bom dia, terceirão. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre os tipos de argumentação, tá? Quando nós falamos em argumentação, nós temos que estar bem claramente nítido do que é a ideia que você está defendendo, porque quando você vai defender essa ideia, você vai ter que usar argumentos e você tem que saber usar esses argumentos, né? Não basta apenas demonstrar, você tem que argumentar. E não basta só argumentar, você tem que usar uma retórica que busque convencer, persuadir a outra pessoa, a pessoa que está lendo, tá? Eu queria que vocês colocassem lá na página da apostila, aula 6, tá? Argumentação 1. Acredito que depois virão outras argumentações na próxima apostila, mas eu já vou colocar todas, tá? Aqui eles só estão colocando dados concretos e de autoridade, mas eu vou colocar todas, que eles são só 4, tá? Então, a gente pode estar falando das 4 aqui, depois a gente só volta e busca, né, essas argumentações. Eu vou trazer redações, né, na nossa aula virtual, para nós discutirmos e nós analisarmos as redações. Não terão nomes, tá, gente? Eu tirei o nome e nós vamos ver ali se tem tudo o que o Enem pede, tá? Só para vocês terem uma noção, o tipo de argumento que a pessoa usou, ou se tem argumento conciso ou não, ou se houve só uma demonstração. Depois dessa aula e essa exposição e a exposição dessas redações, vai ficar um pouco mais claro para vocês a importância de saber argumentar, citar e relacionar aquilo que vocês estão defendendo com as citações, tá? Então, lá na primeira parte, na página 8, no primeiro parágrafo, que fala sobre demonstrar e argumentar, a demonstração nada mais é do que a busca da verdade, tá? E do conhecimento. Seu procedimento se regula pelo método e seu instrumento é a lógica. Então, se você está demonstrando, lógico, né, que você vai saber falar sobre aquilo dali, tá? E depois nós temos a argumentação, que é a busca do convencimento. Tu vai demonstrar. É a mesma coisa que eu disser assim, ó. O carro X é mais rápido que o carro Y. Aqui eu demonstrei, eu coloquei, né, que o carro X é mais... Mas por que ele é mais rápido? Porque ele tem um motor assim, tem um motor assado, segundo revistas da aula. Então, ali nos argumentos, eu vou entender que você não falou do nada, você sabe do que você está falando. Então, o argumento, através das palavras, da retórica, né, ele vai tentar fazer, vocês vão tentar fazer um convencimento para a pessoa que está lendo, para a pessoa que está escutando aquilo, tá? E definir a tese. O que é definição de tese? O que é a tese? Nós temos o tema, nós temos o assunto e nós temos a tese, né? Então, o assunto é tal, o tema é esse, tá? E a tese é a sua ideia, porque eu posso trabalhar o mesmo assunto, o mesmo tema com várias pessoas, mas nem todas as pessoas vão ter a mesma ideia que a tua. Ela vai ter uma outra ideia, ela vai ter um outro olhar. E é isso que se chama tese. Você definindo a sua ideia, você já sabe buscar os argumentos necessários, tá? Depois, lá na página 9, já vamos direto, porque eu já falei desses tipos de argumentos aqui, né? O porquê desses argumentos. Nós temos os tipos de argumentos. Nós vamos trabalhar, então, vários tipos, tá? Que não estão aqui na apostila. Primeiramente, nós vamos trabalhar argumento de concreta e de autoridade. Mas eu já coloquei todos aqui, tá? Se vocês quiserem acompanhar, tudo bem. Se não, acompanhem pelos slides. Vai participar da aula virtual. E quem não tem, pode acompanhar da apostila, que também tá tudo ok. Com certeza, a próxima apostila vão vir com os outros argumentos. Argumentação 2, tá? Pode ver que ali é a argumentação 1. Então, nós vamos ter a argumentação 2, certo? Lá. Tipos de argumentação. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém, como eu falei para vocês, para que esse tenha opinião ou comportamento alterado. Sempre que argumentos
que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém e pensar como nós, né? No momento da construção textual, os argumentos são essenciais, né? Esses serão as provas de que apresentaremos com o propósito de defender a nossa ideia e convencer o leitor de que essa é a correta. Essa é a minha ideia, né? Então, dentro desses argumentos, nós temos vários tipos e você vai escolher o tipo de argumentação para poder fazer essa analogia. Eu tenho aqui, primeiramente, por citação e autoridade, tá? Sempre que queremos defender uma ideia, procuramos pessoas consagradas, né, que tenham um peso, né, na sua citação. Então, na educação, falar de Piaget e Paulo Freire, né, os grandes educadores, a gente tem um grande aliado, assim, para defender. Claro que eles têm que estar relacionados à ideia de vocês, tá? Então, nós temos alguns exemplos na apostila que é a citação. Sempre que queremos defender uma ideia, procuramos pessoas consagradas, né? Que pensam como nós acerca do tema em evidência. A expressão no corpo de um texto, a menção de uma informação extraída de outra fonte, tá? Então, quando eu falo em citação, ou quando eu faço uma citação, ou quando eu faço uma autoridade, é quando eu busco a ideia do outro e trago para o meu texto. Opa, eu não estou pensando sozinha, eu estou pensando com alguém, tá? Por comprovação. A comprovação é quando eu tenho uma sustentação da argumentação e se dará a partir das informações apresentadas, que é a partir de dados, estatísticas, percentuais que o acompanham. É óbvio, né, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado para não dar a estatística, por exemplo, e dados e porcentagem nunca é 100% ali certo, né? Então, as palavras vão fazer com que vocês estejam por dentro, aproximadamente, né? No ano de 2019, a porcentagem foi sobre este assunto, certo? Então, a gente tem que situar o nosso leitor, tá? Raciocínio lógico. Quando eu faço em argumentação por raciocínio lógico, eu falo na questão de causa e efeito, causa e consequência, tá? E é um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão afirmada no texto é necessária e não é fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada, tá? Então, essa causa e consequência tem que estar comum a toda a população, né? É um entendimento comum, certo? Quando eu faço essa causa e consequência, tem que estar muito claro, porque tu não vai usar dado, pode até usar os dados, né? Mas não vão ter nada preciso, não vão ter citações, não vão ter... Então, a gente tem que ter isso para isso, né? Se eu fizer isso, acontece isso. Então, a gente tem que estar muito bem claro das consequências do que você está argumentando ali. A causa e a consequência deles, tá? Para a construção de um bom texto argumentativo, faz necessário conhecimento sobre a questão proposta, fundamentação para que seja realizada com sucesso. É como eu falei para vocês, a gente tem que saber, estar ciente do que a gente está falando, tá? Então, não é do nada que a gente tem que tirar o que é isso, o que é aquilo. O nosso texto nunca é sozinho, tá? Então, tanto é que agora é critério avaliativo do Enem. Se não tem citação, você perde. Se não tem contextualização, você perde. Não é mais um ponto positivo, tá? Agora é critério avaliativo. É isso que vocês têm que colocar em mente. E saber argumentar e relacionar. Eu estava lendo os textos de vocês, que eu tirei alguns, né? Claro que a gente não vai colocar a nota real, que é de um texto, né? Mas, gente do céu, nem o primeiro ano faz isso, nem os meus alunos lá do 9º ano eu pego eles num texto desse jeito, né? Então, vocês têm que começar, como eu falo para vocês, vocês estão numa época que está prejudicando vocês. E não foi ainda adiado o Enem, né? Esse ano vai permanecer. Então, a gente tem que saber que o Enem
vai acontecer e você tem que ser o melhor. E a redação, você tem que treinar e você tem que saber. Certo? Então, agora é a hora, tá? Não façam de qualquer jeito. Vocês têm tempo. Vocês têm tempo para fazer. Ok? Então, façam calmamente. Vocês me entregaram 2 redações. Eu tô corrigindo aos poucos porque não dá, né? E eu tô vendo aqui, eu peguei 2 textos. Um perfeito, né? E o outro, a gente tem que ver onde vai melhorar. E nós vamos discutir ali na nossa aulinha virtual. Aguardo vocês, meus amores, para nossa aula, tá? E tô ansiosa pra gente trabalhar essa questão da argumentação e pra gente fazer as atividades ali junto com o texto, tá certo? E vocês vão ver a partir disso como melhora o olhar de vocês diante de um texto. Beijinho, tá? Até depois.